Nós ficamos, ao final, com 12. E quem são as 12? Né? As 12 são as 10 originais, né? Então, lá na prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação, as regras de accountability ficaram intocadas, desde a publicação até agora. O teste de integridade dos agentes públicos permaneceu com efeitos administrativos. Não pode haver demissão dos servidores com base no teste, ou nenhuma punição, nenhuma condenação, com base apenas no teste. Ele precisa ser aplicado a 100% dos servidores para depois... 100% dos servidores ou agentes públicos de qualquer instituição precisam ser primeiro treinados sobre o teste de integridade para depois ele poder ser aplicado. Ele vai ser parte integrante da formação de servidores públicos, de funcionários públicos, a partir da edição da lei. E a realização do teste, ela pressupõe comunicação ao à Polícia Federal ou ao Ministério Público, um ao outro, e para a aplicação em casos que haja suspeita de qualquer ilícito, com a autorização judicial. Então, nós cercamos. Por quê? Que o teste de integridade, nós conseguimos fazer a manutenção na proposta inicial, e é uma ferramenta que, seguramente, com o andar do tempo, nós vamos nos adaptar, vamos poder utilizar como qualificação da prestação de serviço público. A criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos, ele ficou praticamente tocado, tem uma ou duas correções que vocês vão ver no texto, que são apenas redacionais, sem grande relevância. O aumento das penas, que é aquele conjunto de penas com o escalonamento a partir do aproveitamento econômico, que é uma inovação, que talvez o Brasil venha a ser uma bela referência para a América Latina, na medida em que, dependendo de quanto é desviado, a pena vai crescendo, e inclusive trazendo para os crimes de altos valores, principalmente nos casos de corrupção ativa, passiva, peculato e tal, vira crime hediondo. Exatamente para impedir os indultos e outros que tais que nós já assistimos aqui no nosso país. Na questão do aperfeiçoamento do sistema recursal penal, houve uma reprodução e uma unificação em relação a recursos protelatórios, com o mesmo tratamento que o Código de Processo Civil deu aos recursos protelatórios. Nós fazemos uma uniformização, trazendo ele para o âmbito do Código de Processo Penal. O pedido de vista nos tribunais não houve modificação. Nos habeas corpus, nós mantivemos a posição de não há nenhuma restrição à concessão de habeas corpus. Essa foi uma demanda particular e muito forte, feita pela Ordem dos Advogados do Brasil, feita pelas defensorias públicas, e que nós respeitamos, e não há apenas duas indicações processuais apenas. Em nenhuma delas a qualquer grau de limitação ao direito da concessão do habeas corpus. Da mesma forma, nas ações de improbidade administrativa, nós trabalhamos com o conceito da agilização da tramitação. Da mesma maneira, a criação de turmas, câmaras e varas especializadas no julgamento de ações de improbidade administrativa serão indicações que nós traremos amanhã, por conta de que nós não podemos comandar, né, nem o Ministério Público, nem o Judiciário, no caso da criação de varas especializadas. Então, vai ser também mais uma indicação que nós vamos fazer. O acordo de leniência, ele está com a redação que nós oferecemos originalmente, e que é uma redação muito elogiada por várias bancadas e reconhecida como um avanço bastante importante. Nas provas ilícitas, que é a medida 7, nós não acatamos
nenhuma forma de prova ilícita, e isto é uma parte das contribuições que nós recebemos e que vai ser levado à Comissão do Código de Processo Penal para uma discussão mais aprofundada, né? O Brasil vai precisar discutir um pouco mais sobre provas ilícitas, até porque nós temos da árvore do fruto envenenado a parte do réu e a gente não tem a parte da vítima, né? O que tem aí na questão das provas ilícitas é apenas um ajuste redacional, não há aí nenhuma novidade. Então, nós respeitamos os apelos da OAB e da Defensoria, e um compromisso que nós firmamos numa visita que fizemos ao presidente Lamarck, lá na OAB. Da mesma maneira, nos ajustes à prescrição penal, fundamentalmente, nós acabamos com a prescrição retroativa, que nós já havíamos comunicado, que é uma criação brasileira e que precisava acabar. E existem alguns pontos de interrupção de prescrição, apenas isso. Nas nulidades processuais, nós reproduzimos, por similaridade, a mesma conduta que está no CPC, para trazer uma uniformização dos dois códigos no Brasil. A responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2 estão mantidos, os textos originais, com alguns pequenos ajustes que não mudam. Como? Não, o texto é o que nós produzimos na comissão, que é, desculpe, mas é bem melhor do que veio do Ministério Público. A prisão preventiva para assegurar a devolução do dinheiro desviado, isso não foi acatado, e também nisso nós acolhemos uma manifestação da própria OAB, né? A recuperação do lucro derivado do crime. Então, aí nós temos o confisco de bens, através da extinção de domínio, e também a perda civil. Perdão, confisco alargado, né? Estão também com ajustes de redação em poucos pontos, praticamente como eles foram apresentados no original. O que são as duas medidas que vão além das 10 propostas? É o reportante do bem, que todos aqui lembram, que nós recebemos aqui a representação do ENCLA, só para lembrar, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. O ENCLA é uma instituição que reúne 83 instituições brasileiras e que responde principalmente a todos os acordos internacionais firmados pelo Brasil no âmbito das Nações Unidas. E o ENCLA trabalhou por quase 4 anos para trazer para o Brasil essa iniciativa, que é muito importante. Ela hoje é validada em quase 40 países do mundo. A Europa foi um dos continentes que mais resistiu, porque tinha o episódio da retribuição. A Europa adotou há 2 anos e meio, e os europeus hoje dizem, dentro do Parlamento Europeu, que foi a medida mais eficaz adotada na última década de combate à corrupção na Europa. Então, tanto a experiência norte-americana quanto a experiência europeia são experiências de validação. Os líderes queriam tirar algumas bancadas hoje. E aí eu vou dizer que eu disse, olha, vocês vão me desculpar, mas isso é um avanço extraordinário para o país e nós não vamos poder concordar, não. E aí, literalmente, eu disse que nós tínhamos assumido um compromisso público com o ENCLA, vocês vão lembrar, foi aprovado aqui uma ida nossa a Florianópolis, no Seminário Internacional do ENCLA, para receber conhecimentos de especialistas internacionais que foram trazidos ao Brasil. Recebemos o texto e nós tínhamos um compromisso público de fazer com que o reportante do bem existisse no nosso ordenamento jurídico. E esta é uma medida que muda a cultura, não apenas de combate à corrupção, do ilícito, não apenas do ilícito, do irregular, do ilegal, fora de ordem, porque pode ser de uma merendeira de uma creche, que pode denunciar, ser protegida
e trazer à luz que as crianças daquela creche estão sendo alimentadas com alimentos deteriorados, ou vencidos, ou estragados. Da mesma maneira, uma assistente de um dentista, de um profissional de saúde, que tem conhecimento que aquele profissional tem práticas que não são corretas, ela pode quantas vidas salvar na medida em que leve esta informação ao setor de ouvidoria, ou de correição, ou de uma secretaria de saúde, ou do próprio hospital, ou da própria universidade, onde aquele serviço é prestado. Então, eu estou trazendo esses exemplos para demonstrar que não é apenas essa questão do combate ao ilícito, é muito mais amplo do que isso. Eu queria fazer uma ressalva que é importante, que é uma novidade que está aí, e agora eu olhei o deputado Colato e me lembrei dele, porque a proposta é dele. Lá, vou voltar rapidamente na 8, para lembrar que ali vocês vão encontrar o 299, que é isso, né? 299. Do Código Penal, fazendo a criminalização da venda do voto. O eleitor que vender voto vai ser criminalizado. Ou seja, nós fizemos toda a criminalização para o lado da política, agora também vai ter a criminalização para aquele que vende o seu voto, né? Então, nós estamos, de maneira bastante simétrica, né, tentando fazer, e eu quero dar o crédito, a proposta, a sugestão, foi o deputado Valdir Colato, eu faço questão de reconhecer, e foi reconhecido por todas as bancadas como uma medida muito importante, moralizadora do nosso processo eleitoral. E agora, o último ponto que foi mantido foi o acordo de culpa, que aqui todos sabem, nós já temos uma experiência no Brasil, que é a transação penal de pequenos valores, nas pequenas causas, e nós estamos trazendo na dimensão do plea bargain americano, onde, por vontade do réu, soberano, em acordo e com assistência indispensável e direta de seu advogado, ele faz uma transação, reconhecendo a sua culpa, reconhecendo que inquérito policial é válido, ele reconhece a sua culpa e faz o ajuste com o Ministério Público, a partir do réu e do advogado, por proposição deles, vai ao juiz para homologação, e no mínimo tem que haver a redução de 1/3 da pena. É daí para cima. Por que isso é importante? Primeiro, porque a gente estima que algo em torno de 30%, ou talvez até mais do que isso, sendo mais otimista, de todos os processos na área criminal terminarão na fase inicial. Ou seja, vai haver uma desobstrução da justiça brasileira, reduzindo drasticamente. Quando a gente soma isto ao contability, ou seja, aquelas regras de estatística, onde se usa o conceito de conhecer por que uma vara funciona e a outra não funciona. Porque uma julga em 3 anos, a outra julga em 1. Por que uma Câmara Criminal conclui um processo em 6 meses e a outra leva 3 anos? Juntando isso com a diminuição do volume de processos existentes, nós vamos começar a dar condição de que a justiça brasileira possa ser aquilo que nós sempre sonhamos, mais ágil, mais eficiente. E todos aqui sabem que justiça que tarda é injusta. E justiça que é no momento certo é o que a gente espera que aconteça no nosso país. Aí nós trazemos uma inovação nesse processo que é muito interessante. Quando os crimes não forem contra a vida ou com uso de violência, através do uso de monitoramento eletrônico, o réu ou ré vai para a sua casa vai se transformar na pena restritiva de liberdade. Isso tem um efeito importantíssimo porque esvazia o sistema carcerário brasileiro. Permite uma melhor ressocialização. E quando a mulher for uma costureira, uma doceira, ou o homem um bom artesão, ele pode, inclusive, recuperar sua capacidade laboral no âmbito da sua família e se recuperar muito mais rapidamente do que no sistema terrível que nós temos
no nosso sistema prisional. Então, esse é um avanço importantíssimo. E foram estas duas medidas que o deputado Joaquim Passarinho e esse relator brigaram ao longo dos últimos dias para manter além das 10. E nós tivemos a compreensão de 98% dos líderes que nós falamos ao longo dos últimos dias. Então, eu também peço a esse plenário que tenha a compreensão dos avanços que significa. Todos esses temas serão oferecidos ao deputado João Campos, para que depois ele aprimore ainda mais dentro do Código de Processo Penal, discuta ainda mais, mas nós já podemos dar um passo extraordinário no Brasil com essas duas medidas que se somam às 10 medidas originais. O deputado Espiridião Amin trouxe uma contribuição quando eu me dirigia aqui para conversar com os senhores. Ele literalmente me atacou. E como eu sou, durante algum tempo de cada ano, conterrâneo dele, o Colato sabe disso, né, Colato? Ele me fez uma sugestão, e eu vou apenas ler aos senhores. Nós vamos trabalhar isso de hoje para amanhã, e se houver consenso na maioria dos senhores, nós vamos acatar, que é o seguinte. Ele propõe que se estabeleça, ali no artigo onde a gente trata de enriquecimento ilícito de agentes públicos, o seguinte. No artigo 217. A investigação destinada a apurar conduta ilícita praticada por ocupante de mandato eletivo será realizada no prazo de 6 meses. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, a autoridade judicial poderá, através de decisão fundamentada, renovar o prazo disposto no caput por até 6 meses, mediante requerimento subscrito pelo responsável pela investigação, desde que comprovado ser indispensável a medida. Fim do prazo, a investigação será encerrada, cabendo ao seu responsável tomar as providências necessárias à publicação do relatório, onde constarão as diligências efetuadas e as razões pelas quais restou frustrado. Por que trazer isso para esse debate? Nós todos aqui conhecemos situações em que inquéritos foram abertos, ou investigações foram abertas, contra agentes públicos, em exercício. E ficaram lá por 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Passada a eleição, que permitiria a continuidade ou não daquele agente público, curiosamente, não, isso é só alegria, porque chegou umas balinhas ali, o povo está com fome. Bom, mas eu quero só concluir o raciocínio para todos entenderem. Ao final de 4 anos, aonde o agente público foi suspeito publicamente de cometer crime, seja qual for o crime, a investigação, ou seja lá o que for, é arquivado, concluiu que não havia nada, mas a reputação daquele agente público foi duramente atingida ao longo desse período. Aqui não se impede investigação nenhuma, se estabelece um prazo bastante razoável, de até 1 ano, desde que fundamentado, e salvaguarda, né, todos aqueles que têm função pública no Brasil. E aí eu vou voltar ao deputado Colato, que mais de uma vez, o deputado Ed falou sobre isso também, que hoje está muito difícil de arrumar candidato a prefeito, principalmente em pequenas cidades, porque as pessoas não querem mais se submeter à execração pública. Então, por questão de equidade, eu considerei valiosíssima a sugestão do deputado Amin, e por esta razão eu submeto aos nobres pares. Amanhã nós vamos entregar ela já processada pela nossa consultoria, e se todos concordarem, ela fará parte integrante do relatório que eu espero que a gente possa votar amanhã, né? Bom, senhoras e senhores, todos estão já de posse do texto. Até o presente momento é este o relatório que nós vamos oferecer à votação, e continuo à disposição de todos para que a gente possa dialogar até o minuto ou segundo que antecede o momento que o deputado Joaquim Passarinho vai dizer: encerrada a discussão, passamos à votação.
aí não dá mais para mexer. Mas daqui até lá, as contribuições de todos serão avalizadas com critério, com equilíbrio, com racionalidade. E eu tenho certeza, ontem ainda eu dizia, de que eu acredito no parlamento brasileiro. Muitos acham que o parlamento brasileiro não tem capacidade de resposta. Eu sou daqueles que acreditam em democracia, acredito que a maioria absoluta dos senhores e das senhoras que estão aqui estão imbuídas de bons propósitos. Nós temos em comum um amor incomensurável pelo Brasil e nós vamos utilizar esse momento para provar a capacidade de cada um de nós, para provar o nosso amor ao Brasil e para responder que quando tiver que cortar na nossa carne, nós vamos cortar, mas que nós vamos lutar para fazer aquilo que foi até nome de uma operação da Polícia Federal, o famoso erga omnes, ou seja, a lei é para todos. Um dia, com a nossa ajuda, com a nossa dedicação, com o nosso trabalho, com o esforço de cada um dos senhores e das senhoras, nós vamos ter um conjunto legal no Brasil, onde todos serão iguais perante a lei e nenhum cidadão brasileiro poderá dar um passo sequer além da lei. E quando der, vai se haver com a lei e com os representantes da lei. Então, eu espero a compreensão de todos. Agradeço imensamente a tolerância que todos tiveram com esse relator, a paciência, a capacidade de resiliência dos nossos consultores. Foram inúmeras noites que eles viraram para poder produzir o melhor que a gente pudesse. Aqui, nós seguramente, talvez precisamos ainda de alguns aprimoramentos, mas eu acredito que mais de 90% do que foi proposto pelas 10 medidas está condensada nesse relatório, com a agregação do reportante do bem e do acordo de culpa, nós vamos dotar o Brasil de instrumentos que vão fazer uma grande transformação. E o nosso país, nem de longe, vai ser parecido com a Itália pós-mãos limpas. O Brasil pós-Lava Jato será um país onde um dia nós ainda vamos dizer que tivemos a honra, cada um de nós, de colocar a sua impressão digital que transformou o Brasil. E quando daqui 10 anos ou 20 anos, a América Latina olhar para a sua história, vai lembrar que o Brasil foi o farol das mudanças no combate à impunidade, no combate à corrupção, no aumento da transparência e na melhoria das relações entre o público e o privado, no Brasil e a partir do Brasil, por toda a América Latina, que é um continente que sofre tanto com a corrupção. Por isso, eu, por fim, agradeço ao meu líder, Paulo Darney Avelino, pela confiança que teve no meu trabalho ao longo de todo esse tempo, aos líderes partidários que tiveram a franqueza e a clareza de me colocar as matérias que foram apresentadas ao longo dos últimos dias, a todos aqueles que aqui, em muitos momentos, nós divergimos, sempre respeitosamente, sempre tentando construir. E eu vou continuar dizendo, deputado Joaquim Passarinho, Vossa Excelência, para esta comissão e para este desafio, foi uma bênção, pela condução serena, segura, firme, equilibrada, que Vossa Excelência faz. Os nossos vice-presidentes, também, deputado JHC, deputado Serfiotes, tiveram uma contribuição também fantástica para esse trabalho. E eu continuo como um ser que acredita na democracia, acreditando em cada um dos senhores e das senhoras. Os senhores e as senhoras têm a minha confiança, os senhores e as senhoras representam o Brasil. E eu espero que nós possamos amanhã poder oferecer ao Brasil um novo caminho, construído com equilíbrio, com soberania, com altivez e, acima de tudo, com a capacidade de parlar, numa homenagem aí à origem da palavra parlamento, que é, através da conversa, fazer o convencimento e construir coisas positivas. Peço que Deus nos ilumine ao longo da noite de hoje, do dia de amanhã, e que essa comissão consiga entregar ao Brasil um caminho seguro para que a corrupção, os malfeitos e, principalmente, a gente possa construir um país
aonde a lei seja definitivamente o limite para todos. Obrigado, presidente. É esse o relatório que vai a voto, até as sugestões que quero receber dos nobres pares dessa comissão. Muito obrigado, presidente Onyx Lorenzoni.